Nem tudo que está na internet é verdade. E muitas vezes você aí do outro lado acaba não checando a veracidade dessas informações, o que acaba levando você a cair em golpes ou a ser enganado. Mas isso acaba hoje. Se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos CVM no Brasil e QFA na Irlanda, além de também ter pós-administração e mestrado em investimentos alternativos, ambos feitos na Irlanda, e estou fazendo meu segundo mestrado na França. E todos os meses nós trazemos um vídeo aqui verificando as coisas que são ditas pela internet, relacionadas à finança, à parte de economia, entre outros tópicos. E aí a gente faz a parte de verificação dessas informações para ver se elas de fato estão corretas, além de também dar a nossa opinião sobre esses temas para que você possa entender, acompanhar e verificar se está correto. Por isso eu te faço o convite que você fique até o final do vídeo e vamos adentrar aqui em alguns conteúdos lá do Instagram e também do YouTube que eu separei aqui para discutir com vocês. Começando então por esse que está aí na tela que vocês podem ver, que é um conteúdo lá do Instagram. E nesse conteúdo que eles trouxeram lá do Instagram estava dizendo assim: as ações são as melhores. E aí faz a comparação. Se você tivesse investido em 1928, isso é o quanto você teria acumulado baseado na quantidade que você tivesse investido, né? Aí ele coloca baseado em $1 para os dias de hoje. E aí percebam que as ações, que esse stocks, está praticamente ali em $10.000. Se você tivesse investido em bonds, você teria mais ou menos ali $100. O ouro a mesma coisa, a casa, né, estaria um pouquinho menos do que esses $100, mais ou menos ali uns $70, $80 por aí. E aí, por que que esse post, esse estilo de post está errado? Deixa eu trazer aqui para vocês. Vamos lá. O post, percebam aqui na foto que ele fica parado no ouro aqui, por exemplo, até mais ou menos 1970, 1980 aqui, que foi quando teve aquele evento lá de Bretton Woods, que teve o descolamento do dólar para o ouro. Existia uma paridade, ouro-dólar, e aí descongelou-se essa paridade, e obviamente nesse meio tempo aqui as ações decolaram, e o ouro não decolou, ele ficou estagnado e parado. Se a gente trouxesse desse ponto aqui em específico, ele teria mais ou menos essa pernada aqui para ações e essa pernada aqui para ouro, que não ia ser tão diferente assim. Pode ser até que as ações tivessem ainda performado melhor do que o ouro, mas provavelmente não seria um gap tão grande feito ele faz parecer aqui, que é na casa de 100 vezes mais que você teria ganho se fosse nesse exemplo aqui. Então, fiquem atentos com relação a essas coisas, porque nem todas essas informações, apesar de provavelmente estar correta em termos de gráfico e tudo mais, vejam que ele propositalmente não deixou aqui o gráfico ao mesmo tempo, né, de movimentação por conta disso. Ele quer dar a entender que investir em ações é melhor. E aí o que é que ele faz? Ele vende a informação para você de um jeito mais bonito, mais bem desenhado, para colocar aqui ações como melhor do que o ouro, do que bonds. E outra coisa que você também tem que lembrar é que o objetivo de uma carteira de investimento nunca é ficar totalmente investido em um tipo de ativo. Você tem que fazer diversificação. Há momentos em que o ouro performa melhor do que as ações e há momentos em que as ações performam melhor do que o ouro. O segredo do sucesso é você mesclar isso para quando as ações subirem muito, você vende um pouquinho das suas ações e acumula um pouquinho mais de ouro. E aí quando inverte que as ações caem e o ouro sobe, aí você vende um pouquinho de ouro e compra de inovação. Para as estratégias que tem ouro na sua carteira, a minha estratégia tem ouro na carteira, esse é o desenho que você coloca. Mas não é nunca você colocar 100% em um ou 100% no outro. Então esse post aqui, além de estar equivocado no sentido de não trazer uma comparação justa entre os ativos, também tem o fato de que ela está colocando como se você fosse investir todo o seu dinheiro em apenas um único tipo de ativo, o que você nunca deve fazer, independentemente de qual seja esse ativo, tá? Seja o ouro, seja renda fixa, seja qualquer um. Você nunca deve colocar 100% em um único mesmo ativo. O próximo post que a gente trouxe aqui para vocês é esse aqui de ideias de investimento. E aí traz um aporte de R$ 1.000 por mês. Aí tem assim, renda fixa, aí dá alguns tipos de renda fixa, né? Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA. Aí tem fundos imobiliários, aí tem 3 opções de fundos imobiliários, ações, tem 4 tipos de ações, 4 opções de ações. Depois REITs, que são os fundos imobiliários, por assim dizer, internacional, que é investimento imobiliário internacional, aí trouxe mais 3 ativos. E stocks, que trouxe mais 4 ativos aqui. E aí ele faz uma divisão de R$ 1.000 em cada um desses tipos de alocações. E aí qual a primeira observação que eu quero chegar aqui? Primeiro, minha opinião, tá? Isso não é um dado, isso é o meu ver, minha forma de investir, minha forma como consultor.
Não faz sentido para mim uma pessoa que está investindo R$ 1.000 por mês, que ainda não tem acumulado um certo patrimônio, de estar investindo no exterior, seja em REITs, seja em stocks. Porque a ideia de investir no exterior são duas. A primeira tem o ganho de capital que você tem, só que esse ganho de capital que você tem lá fora, você também consegue aqui sem pagar ou pagando menos imposto. Então, de certa maneira, vale mais a pena, mais rentabilidade para você investir aqui do que necessariamente investir lá fora. Dependendo da sua seleção de empresa, obviamente tem alguns detalhes aqui, mas faz mais sentido. A ideia de investir lá fora, então, se não é pelo ganho, é justamente pela questão de proteção de carteira. Quando você tem pouco dinheiro, e o que é pouco dinheiro? É um dinheiro que ainda não consegue pagar, por exemplo, nem as suas mensalidades, não pagar seus custos de vida, pelo menos um mês de custo de vida todos os meses, eu não acho que você deveria estar se alocando no exterior. Por quê? Porque investir no exterior requer, além de todo o cuidado que você tem de analisar todas as empresas, de acompanhar, de entender e tudo mais, tem a parte de estratégias de reduzir custo do imposto que você vai pagar, aí tem as taxas de imposto, aí muda e tal. Aí tem a parte de imposto de renda do Brasil, que também é diferente. Não é tão diferente, mas também é diferente. Aí você tem que estudar, ver as diferenças e tudo mais, como coloca as coisas. Então você vai ter um custo muito grande em termos de tempo para estudar, de tempo para alocar esse recurso, de tempo para acompanhar as empresas, que eu não acho que vale a pena quando você tem pouco dinheiro. E, de novo, com pouco dinheiro, eu quero dizer quando você tem menos do que um mês de pagamento e todas as suas contas já feito, né? Você já tem pelo menos uma vez o custo, o seu custo de vida do mês pago todos os meses. Então, quando você atinge esse valor, é que eu começo a pensar e trazer as estratégias para investir em outro país. Então, eu tenho clientes na Europa. Primeiro, a gente monta uma estrutura para ter um mês de pagamento, né? Ou, no caso, 12 meses de pagamento no ano dos seus custos de vida na Europa. E depois disso, a gente começa a pensar em alocações em outro local. No caso da Europa, especificamente, a gente já tem uma estratégia meio que Europa junto com os Estados Unidos, porque eles já vêm junto no pacote da plataforma. No caso, por exemplo, de quem está no Brasil, não é na mesma plataforma, muda bastante coisa. Então, eu não acho que vale tanto a pena você já começar a pensar em diversificação fora assim de começo, de cara. Além disso, perceba que a quantidade que tem ativo aqui, vamos supor que você tivesse, vamos supor que essa seja a carteira perfeita e você coloca em todos esses ativos. Tem 4 de renda fixa, mais 3 fundos imobiliários, 7, mais 4 ações, 11, mais 3 REITs, 14, mais 4 empresas, 18. São 18 tipos de alocações, certo? R$ 1.000 em 18 tipos de alocações, você vai estar fazendo mais ou menos um aporte de R$ 50 em cada uma delas. É um pouquinho mais do que 50, eu fiz uma aproximação grosseira aqui, mas já dá mais ou menos R$ 50 de investimento que você vai estar fazendo em cada uma delas se você fazer de forma constante. E se você for fazer isso, gente, você não vai ter um ganho na sua carteira e você vai ter muito trabalho porque são 18 ativos que você tem que acompanhar. Alguns você vai ter que acompanhar mais, como por exemplo empresas no exterior, REITs e ações. Algumas vai ter um pouco menos, como fundos imobiliários, e algumas vai ter praticamente nada, que é a parte de renda fixa aqui. Mas todas elas você ainda vai ter que desprender um tempo. Imagina você chegando em casa, cansado, depois do dia inteiro, e ainda ter que analisar 18 empresas, 18 ativos, fazer uma análise bem detalhada de tudo isso para poder ver se faz sentido, se não faz sentido, se tem que trocar, se não tem que trocar. Gente, não vale a pena. Foca em poucos ativos até você chegar num patamar legal. E eu, com patamar legal, eu digo mais ou menos ali uns R$ 100.000 investido. Você tem que ter no máximo, assim, eu diria, umas 5 empresas, no máximo, 5 alocações diferentes. Depois disso é que você começa a ir adicionando devagarzinho ativos na sua carteira de investimento. Quem assiste o meu canal aqui, que tem a minha carteira de investimento, você pode olhar lá, que na minha carteira tem o quê? Eu acho que tem 4 fundos imobiliários, 2 ou 3 ações do exterior, no caso da minha carteira, alocação exterior, e no caso do Brasil tem mais umas 2 ou 3 ações. Então no total dá 10. E o meu capital já está em 200 mil. Veja que eu mantive a média, né? Eu disse 5 para 100 mil, 10 mais ou menos para 200 mil, para 200 mil. Então, mais ou menos por aí. E é essa média que você tem que manter assim na sua mente, porque se você ficar diversificando muito assim, vai te dar muito trabalho e o seu retorno vai ser ínfimo, porque quando você diversifica, afeta um pouco do seu retorno também. Não estou dizendo que a alocação é ruim, não estou dizendo que esses ativos são ruins, não estou dizendo que a carteira, mas você tem que ter cuidado com esse post aqui, porque ele te induz a fazer uma coisa que, na minha visão, é errada. Você não deve pensar em REITs e stocks até ter um certo patrimônio acumulado, e você não deve estar pensando em fazer alocações tão grandes assim, 18 ativos, quando você está investindo ainda pouco dinheiro. Só começa a pensar em mais ativos, manter assim mais ou menos uma média de 20 mil por ativo, uma média legal,
Quando você chega em 20 mil, aí você pensa no segundo. Aí quando chega em 40, pensa no terceiro. E assim você vai fazendo e diversificando a sua carteira com calma, até você chegar mais ou menos em 15 ativos, quando você tiver com 300 mil. E aí você vai fazendo as mexidas na carteira se precisar, ou alocando em mais feitos ativos que você já está lá. Enfim. Vamos passar então agora para a parte dos vídeos que eu trouxe aqui para vocês. Então, pessoal, a primeira parte do vídeo que eu quero mostrar aqui para vocês é essa fala aqui do Charles, do Economista Sincero, que ele deu lá no podcast do Redcast. Tá? O link vai estar aqui embaixo para quem quiser assistir o podcast completo. Mas enfim, ele falou aqui sobre a questão do tabelamento de preço. Eu tenho algumas observações para fazer sobre o que ele está falando. Vamos ver aqui o que é que ele falou. Tem gente sabotando. Só que a Argentina tá numa crise muito, muito, muito bizarra. Não dá pra galera ter noção aqui, entendeu? Falta produto, eles tentam congelar preço. Nossa, mas congelamento de preço é década de 80. Não, congelamento de preços. O homem tenta 5 mil anos fazer e dar errado, tem gente que continua. É uma parada óbvia, eu já expliquei aqui em todo lugar, cara. Congelamento de preço não tem como dar certo. Você chega e fala pro produtor, tem esse whey aqui. Aí ele tá subindo de preço, que a matéria-prima sobe de preço. Aí o governo chega e fala o seguinte, olha, vamos tabelar isso aqui em R$100. Foda-se, tá tabelado R$100. A população acha bonito demais, né? Oh, que legal, o governo obrigou o empresário a tabelar em R$100. Aí daqui a pouco, o empresário olha e fala o seguinte, porra, pra produzir isso, eu já tô gastando 130. Como é que eu vou botar R$100? Ele para de produzir. E aí some do supermercado. Então, qual a reação de todos os tabelamentos? Os produtos somem, as pessoas param de produzir. Isso é uma parada óbvia, qualquer um entende, qualquer um que tá assistindo falou, caramba, é verdade. E as pessoas insistem. Por que elas insistem? Porque pra população pega bem, né? Caralho, que legal, o governo tabelou o leite, o governo tabelou a carne. Ué, por que não tem leite? Por que não tem carne? Aí a galera acha que é o empresário que tá fazendo. Entendeu? Você acha que Pronto, pessoal, essa aqui foi a fala dele. Deixa eu trazer aqui um pente. Eu quero explicar um pouco do que ele está falando e depois trazer a observação. E existem dois tipos de tabelamento, né? O tabelamento que ele está falando aqui, que é o tabelamento de teto. Então vamos lá, um gráfico aqui normal de curva que não muito reto, né? Mas aqui tem a quantidade, aqui tem preço e aqui é um gráfico, né? Tem uma tentativa de gráfico. Isso aqui seria uma curva de demanda. E aí, só para vocês entenderem mais ou menos a lógica, né? Quanto maior o preço, menor a quantidade de gente que quer comprar. Quanto menor o preço, mais gente quer comprar. E a curva da oferta é o inverso, né? Quanto maior o preço, mais gente quer comprar. Essa aqui é a oferta. Quanto maior o preço, mais gente quer produzir o bem. Quanto menor o preço, menos gente quer produzir o bem. Todo mundo quer vender caro, todo mundo quer comprar barato. Essa é a lógica aqui da curva, né? E aí, nesse ponto aqui que a gente chama de ponto de equilíbrio, que eu vou trazer aqui, ó, ponto de equilíbrio. Essa é a quantidade certa de coisas que deveriam ser produzidas. Quando o governo vem e bota um tabelamento, vamos supor que um teto, esse teto está acima do preço, isso não é um problema para o produtor, porque ele quer vender a esse preço aqui, ó. Então, para ele, tá tudo certo, porque esse preço aqui é menor do que esse preço de cá. Tá? Quando o preço é menor, não tem problema. Só que aí o que é que o Charles está falando? Depois de um tempo, o preço do produto vai subir, as coisas vão subir, inflação, tarararará. Essa reta aqui de demanda de demanda vai modificar e essa curva de oferta aqui vai modificar de tal forma que ela vai vir para um ponto aqui acima. E aí quem tá aqui, né, esse preço aqui não pode ser produzido. E aí o cara diz, eu não vou vender com prejuízo. E aí ele tira do mercado. E beleza, esse é um tabelamento e de fato quando há tabelamentos, há retirada de produtos do supermercado quando o tabelamento está acima, no caso o valor está abaixo, mas o tabelamento está acima do que é permitido, né? O cara precisa vender mais caro do que o tabelamento permite. Então ele para de vender, ele para de produzir esse bem e vai produzir um outro bem se for o caso. Essa é a lógica básica aqui de economia. Agora, existe um outro tabelamento que é chamado tabelamento de piso, que é, em vez de botar o máximo, você bota o mínimo. E um exemplo claro disso é o salário mínimo. O salário mínimo daqui do Brasil, por exemplo, é em torno de R$ 1.400, né? 1,4 mil reais. E aí o que acontece? Todo mundo só pode contratar acima desse valor. E, de novo, é um tabelamento. Mas tem muita gente trabalhando. Então, existem tabelamentos que são colocados que, de fato, vão tirar produtos do mercado, que é esse caso aqui. E tem tabelamentos que não vão tirar produto do mercado, que é esse caso aqui. Tem um monte de gente trabalhando em salário mínimo. Então, na verdade, não é o tabelamento que é o problema. O problema é como você tabela isso.
Porque você tem que tabelar num preço que seja justo para o produtor e que seja justo para a demanda, no caso, né? Quem está querendo demandar. Então, só para explicar aqui que, sim, em sua maioria, tabelamento é ruim, porque se você deixa o mercado livre, ele mesmo vai se autorregular. E isso aqui nunca vai acontecer, sempre vai ter o produto que as pessoas vão se auto-organizando, né? Tipo, quem quer comprar, compra, quem não quer comprar, não compra, quem quer produzir, produz, quem não quer produzir, não produz, e aí o mercado se autorregula baseado no preço do ativo. E existem tabelamentos que são colocados que funcionam, né? Como questão do salário mínimo. E isso acontece normalmente porque o salário mínimo ele é bem baixo. Então, quanto mais abaixo, maior a facilidade de você botar um mínimo, né? Então, é isso. Então, vamos passar agora então para a segunda parte aqui da fala dele que eu quero trazer para vocês. Nesse trecho aqui estão discutindo sobre a questão da balança comercial, de haver ou não haver superávit e a questão da agricultura, que tem uma participação grande no Brasil, na Argentina e em outros países também. Vamos ver aqui o que é que o Charles está falando. Energia. Em tudo o governo se mete, cara. É um nó. Imagina um nó. A Argentina é um nó. É subsídio em tarifa, em produto, e aí não entra dólar, aí eles proíbem exportação, aí entra menos dólar ainda. Cara, o governo se mete em Proíbe tudo. exportação? Sim, Mas ou a exportação é o caminho pra gerar saldo positivo na balança. Sim, mas aí vamos lá. Isso você que é esclarecido. Vamos pegar o cara que é do povão. Tá faltando trigo. Ou pão tá caro. Aí ele olha o fazendeiro exportando. O governo vira e fala, vamos proibir a exportação pro preço do pão cair. Você concorda que pro povo pega bem pra cacete? É, populismo total. Populismo total. Aí o que acontece? O cara nem exporta, aí não entra dólar, nem vende pra dentro, porque vão pedir pra ele vender mais barato do que ele produz, e a empresa fecha. Pois bem, pessoal, essa aqui foi a reflexão que o Charles está falando, né? Em relação aqui, ele está falando de proibir a exportação para poder, né, baixar o preço do produto internamente. E quando isso acontece, quando há essa proibição da exportação, normalmente o produtor não vê vantagem nem em mandar para fora e nem em... porque ele não consegue nem ele vender para dentro. Ele não vai ter o lucro que ele quer ter. E aí ele acaba parando de produzir aquele bem e trocando por outro bem, se for o caso, enfim. E aí quem sai perdendo com tudo isso é o país, e isso de fato é uma dinâmica que acontece nas economias. Agora, em contrapartida, eu quero oferecer uma seguinte reflexão que eu normalmente me pego fazendo, que é, será que somente trazer dólar para o país é um motivo para você deixar, né, dar todos os benefícios que se é dado para a agricultura? Porque tem toda a questão de um subsídio, né, de redução de imposto, tem crédito financiado, não tem pagar tarifa sobre lucro para as exportações, enfim, tem várias coisas que são feitas, que são dadas, vários benefícios que são dados para trazer esses dólares feito o Charles e o rapaz aqui do podcast falou. Mas será que só isso é suficiente? Porque eles ainda usufruem, por exemplo, de caso de justiça, de caso de polícia, e se eles não pagam, eles não contribuem, eles retiram, significa que eles estão usufruindo de dobro. Eu não quero trazer aqui, de esquerda, de direita, não é esse o objetivo. O que eu quero trazer aqui é a seguinte reflexão. Será que somente trazer os dólares para o país é suficiente ou não é suficiente? Porque se for suficiente, beleza. Mas se não for suficiente, aí a gente tem que fazer alguma coisa, né? Tipo, para valer a pena esse financiamento que a população está dando. Porque parte do meu imposto está indo para aquilo ali, para que eles possam produzir mais barato. E eu não estou tendo esse retorno diretamente. O único retorno que eu tenho é trazer mais dólares, que obviamente abaixa a inflação, tem vários benefícios. Mas a pergunta que eu fico é realmente se só isso é o suficiente. Vamos lá então para o terceiro ponto aqui do Charles, que eu quero trazer aqui para vocês dessa conversa. Nesse ponto então da conversa, ele está falando sobre a questão da taxação de produtos que vêm da China, né? Da Shein e tal, e da questão de que a China consegue produzir por um preço menor e vender, exportar isso, né? Por um preço menor, e aí fica aquela velha discussão. A gente taxa os produtos da China ou a gente não taxa os produtos da China? A gente deixa a circulação de comércio livre ou não deixa a circulação de comércio livre? É justo ou não é justo? Vamos ver aqui o que é que o Charles está falando. O Alex pesa, porque precisa, porque, como é que é? Era coisa de, como é que o pessoal falava? Era tipo, você... Qual que é o nome dos caras que vendem na rua? Ambulante. Ambulante digital. São os ambulantes digital, eles têm que deixar dinheiro. Quem vai pagar a empresa, não é? Quem tem que deixar dinheiro aqui e tal, isso é absurdo. Todo país tem. Aí beleza, aí começou, taxou 250, agora taxou a $50, e vai taxar abaixo de $50 também. Todo mundo vai ser taxado. Então, a gente poderia discutir isso, mas também os caras venderem aqui sem nada é foda. Agora, dobrar o preço do produto.
E não ter o produto aqui também é ruim para o país. Eu vou citar o caso, na década de 80, 90, a gente tinha aqui no Brasil um negócio chamado reserva de mercado. Então, o mundo começou a se desenvolver com computadores, o início dos computadores, e aqui no Brasil era proibido vender computador de fora. Você tinha que fabricar aqui. Qual foi o resultado? O mundo teve um avanço tecnológico que a gente não participou. Então, o que está acontecendo agora? Você entra na AliExpress, tem eletrônicos que tem para vender lá, que não tem aqui, e agora com essa taxa ficou caro demais, você não vai comprar. Então, a gente deixa de ter acesso a uma tecnologia que não tem aqui, que o governo não quer que você compre. Por outro lado, você quer proteger a indústria nacional? Não basta taxar a indústria de fora. Você tem que sentar com a Renner, com a Magalu, com a Via Varejo, com a Loja Americana, senta todo mundo aqui. Vocês estão reclamando pra cacete da Shein, da Shopee e tal? Qual o problema? Por que vocês não contratam mais? Por que vocês não estão vendendo mais? Ah, não, a gente tem problema logístico, funcionário, disso, isso, aquilo. Tá. O que o governo pode não atrapalhar? O governo não tem que ajudar em nada. O governo existe pra não atrapalhar. O governo não tem que atrapalhar, cara. Esse é que é o grande lance, entendeu? Só que vai demorar pra população entender. Porque o discurso é bonito. Vamos taxar os ricos, vamos fazer isso, aquilo. Aí você vê, vamos taxar o rico, mas tá taxando compra abaixo de $50, cara. Não tá ferrando o rico em nada. Nada. O rico vai lá pra fora, compra tudo. Pois bem, pessoal, aqui é uma discussão sobre a questão da taxação lá da China, né? E o que acontece é o seguinte, é que a China, ela consegue fazer produtos mais baratos, vender esses produtos mais baratos e as empresas locais não conseguem competir. E aí fica duas grandes discussões, né? Que para essas empresas poderem competir, ou o governo tem que baixar os seus impostos locais dessas empresas para que elas paguem menos imposto, portanto o produto fica mais barato e ela pode competir em preço, ou você coloca a taxação sobre o produto do bem que está vindo de fora para poder, né, fazer com que ele fique mais caro e aí equilibrar. E aí eu não vou entrar na parte, de novo, discussão política, né? Se baixa ou aumenta imposto, não é esse o objetivo. O objetivo aqui que eu quero trazer é a seguinte reflexão. Boa parte dos locais que conseguem trazer produtos mais baratos se dá devido a conseguir um trabalhador mais barato. E isso acontece porque o trabalhador no Brasil, eles têm diversos benefícios. Existem, e isso é indiscutível, tem questão de salário mínimo, tem FGTS, tem um monte de coisa que você paga, encargos trabalhistas você tem que pagar para poder manter o funcionário. Pelas estimativas que eu vejo aqui na internet, para você poder contratar uma pessoa com salário mínimo, você tem que pelo menos pagar mais metade desse salário mínimo de encargos e outras coisas. Então, de 1.400 aumenta para 2.100. Ou seja, o empresário ainda tem que ter o lucro dele, que vai pagar 20% de imposto, ou seja, ele precisa pelo menos vender R$2.500 para poder contratar alguém para pagar R$1.400. Para sair no 0 a 0 praticamente. Então, o que acontece? Contratar uma pessoa no Brasil é muito caro. Enquanto que nesses países, e eu não vou dizer que a China faz isso, mas existem histórias de que a China faz, que o país da China faz isso, eles contratam muito barato, eles socam hora em cima do trabalhador, o trabalhador começa a trabalhar 15, 20 horas pela questão necessidade, né, de precisar do emprego para poder pagar seu custo de vida e tudo mais, começa a trabalhar 20 horas por dia, todos os dias, 6, 7 dias na semana, e se torna uma coisa muito próxima de um trabalho escravo, de um trabalho sem condições mínimas. E com isso o preço do produto cai e eles conseguem vender mais barato para fora. E aí fica a pergunta se você quer financiar isso. Porque, na verdade, quando você está comprando um produto barato simplesmente pelo preço dele estar barato, e esse barato não é por conta de uma vantagem tecnológica do país de conseguir produzir aquilo, e sim de eles estarem, né, socando mais em cima dos funcionários, você basicamente está financiando esse tipo de coisa. Você está basicamente financiando esse tipo de trabalho. E aí fica a reflexão se você quer fazer isso. Porque isso é o que a gente tem que decidir na hora que está pagando barato ou está pagando caro no produto. O que é completamente diferente quando você, por exemplo, tem várias empresas de vários locais diferentes, conseguem mais ou menos o mesmo preço e você seleciona o mais barato. Então você tem que fazer uma seleção aí do que é mais barato simplesmente por conta da vantagem competitiva ou porque é mais barato por conta de explorar mais os seus funcionários. E aqui eu não tenho resposta, não tem certo e tem errado, eu só quero trazer essa reflexão para você, para que você pense na hora que você for comprar o seu produto, se você realmente está comprando uma coisa barata. Né? Para você é só comprar uma coisa barata, mas se isso você está financiando esse tipo de coisa, né? Desse trabalho forçado, de demandas piores, ou se você não quer financiar isso. Basicamente, essa é a pergunta que fica. Vamos para o último trecho, então, aqui dessa conversa que eu quero trazer para vocês. Nesse ponto aqui, a gente está na perguntas e respostas, já no final do podcast. E aí é perguntado para o Charles sobre comprar versus alugar um imóvel. E aí vamos ver o que é que o Charles está falando e já eu volto para dar minha opinião a respeito. Manda aí. Um rapaz de 30 anos fica 5 anos vivendo com os pais e junta dinheiro ou sai de casa para pagar aluguel ou financia uma casa, salário de 5 mil e zero de patrimônio. A gente perguntou isso aqui pro primo pobre, E com aí, o que relação... ele falou? Ele falou que pro cara
talvez rico seja um bom negócio o cara investir, pro cara que é pobre, tem uma renda menor, seja interessante talvez o cara dar uma entrada e financiar aquele apartamento e tal, do que pagar um aluguel, porque vai ser dele no final das contas, mesmo ele pagando mais, ele fez algumas contas, o aluguel vai ser mais caro do que o cara vai pagar de juros pelo financiamento e tal. Vamos lá, comprar imóvel é uma decisão que, como você vai financiar durante um período longo, pra mim, o que interessa não é só o financeiro. É quanto tempo você vai ficar, é o teu momento de vida. Então, enquanto outros influenciadores aí, que o Brigadeiro falou alguns, e tem outros, falam, não vale a pena comprar imóvel, ou vale a pena comprar imóvel, você não tem que ter casa. Eu falo, cara, tudo depende da pessoa. Então, vou dar um exemplo. Você mora com seus pais, vai casar, vai morar na casa do sogro e da sogra lá. Do lado vai subir um prédio. Porra, você vai trabalhar a vida inteira naquele lugar que você trabalha no supermercado do teu sogro. Pintou uma oportunidade de comprar? Compra. Você sabe que você vai ficar ali. Agora, um casalzinho novo. Vai casar agora. Cada um trabalha num lugar, um distante do outro. Por que eu acho uma besteira comprar rápido? Porque normalmente, nos primeiros 5 anos de vida, os dois vão trocar de emprego. Vai querer ter um filho, aí vai precisar de uma casa maior. Então, o que eu tenho visto é que você compra um imóvel e aí depois você gasta pra trocar. Então, aluga, espera um pouco, se estabiliza e aí compra com calma. Entendeu? Então, eu não tô falando nem pra comprar nem pra não comprar. Eu tô falando assim, compra de forma inteligente, cara. Porra, faz o negócio pra não ter que girar e comprar outro. Então, muita gente em 10 anos compra 2. Aí compra um, se fode, perde dinheiro, compra o outro. Então, calma pra fazer um bom negócio. Experimenta um aluguel primeiro, tal. Agora, se pintou uma oportunidade da vida, compra logo, porra. Entendi. Entendeu? É isso. Não tem uma fórmula. Né? Eu, por exemplo, já investi em imóvel na planta. Hoje eu não invisto. Porque a gente acabou de falar que a renda fixa tá dando 10% ao ano. Em 4 anos eu vou ganhar 40%. Se eu comprar um prédio hoje, um apartamento que vai ficar pronto daqui a 4 anos, no mínimo ele tem que valorizar 40%, 50% só pra me pagar o que eu ganharia na praia, sem risco nenhum. Sim. Então não vale a pena, cara. Você tem um imóvel, você tem imposto. Meu irmão, não vale a pena, cara. Entendi. Entendeu? Então tudo depende. Depende do estágio da vida da pessoa. Agora, Charlão, tá construindo imóvel na planta do lado da empresa que você trabalha. Não quero nem saber do juro. Foda-se o juro. Vou ter um imóvel do lado da empresa que eu trabalho, não vou precisar pegar carro. Irmão, quero saber se vai valorizar ou não. Quero minha paz de trabalhar a pé. Casa de aluguel pra você não vale a pena. Por isso que às vezes depende, eu moro de aluguel hoje. Ter pra alugar. Pra mim, não. Por causa de fundo imobiliário, pagando bem pra caralho. Eu tenho fundo imobiliário travado que eu comprei durante a baixa, que hoje o rendimento sobre o que eu paguei me dá, sei lá, 15% ao ano. Ao ano? Quando que um imóvel meu me daria isso? 15% ao ano? E aí? Foda. Tem uma pergunta. Então, pessoal, nesse ponto aqui da entrevista, a gente vai conversar sobre a questão de aluguel versus comprar imóvel. A maioria de vocês que me acompanham moram no exterior, né? Pelas estatísticas que eu acompanho aqui do YouTube, a maioria de vocês mora pela Europa, Estados Unidos, Japão. E isso é uma dinâmica completamente diferente da dinâmica do Brasil. Isso acontece porque nesses países desenvolvidos tem uma taxa de juros baixa. O que significa que o preço do imóvel é muito mais caro e, portanto, muda toda essa dinâmica aqui de aluguel versus o preço do imóvel, né? Existe uma demanda muito maior, tem questão de migração, enfim, muda a dinâmica. Em geral, para quem mora no exterior, é mais vantajoso você comprar a casa do que você morar de aluguel, porque o valor que você vai pagar do aluguel é muito superior ao valor do financiamento do seu imóvel, a taxa de juros de 0, de meio, 1, 2. É um financiamento muito baixo, então você consegue comprar bem barato uma casa e aí você consegue então ficar tranquilo, ficar de boas, morar na casa lá e pagando todo mês. Em alguns países, como o caso da Irlanda, por exemplo, tem um benefício fiscal para quem, por exemplo, compra casa e divide essa casa com outra pessoa. Então, enfim, tem diversas coisas que têm que ser consideradas aqui. Não existe uma resposta única. Agora, com relação à questão do Brasil, vale, em geral, pagar o investimento. Você coloca lá em fundos imobiliários e você pega esse valor e você paga o seu aluguel. São várias contas que têm que ser levadas em consideração aqui, mas isso é analisando única e exclusivamente a parte financeira. Existem diversas outras coisas que têm que ser analisadas. O Charles falou de algumas aqui. Você vai trocar de casa recentemente ou vai ser promovido, colocado em outro lugar. Talvez comprar uma casa não seja o essencial para você, não seja o melhor nesse momento da sua vida, porque se isso acontecer, você vai precisar trocar. Imagina que pinta oportunidade para você ir para o exterior ou alguma coisa assim do gênero, e aí você tem aquela casa presa lá e você não consegue tirar aquele dinheiro, você não consegue, às vezes, alugar a casa ou acompanhar a casa, enfim. Às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena, tudo depende de uma série de coisas. E aí, por isso também que é importante você, no seu caso, ter um consultor de investimento que vai analisar a parte financeira e vai analisar o momento de vida e aí vai conversar com você se vale a pena, se não vale a pena e também das melhores formas para você. Agora, eu queria também destacar aqui que existe uma teoria no mundo financeiro do mercado eficiente. Se todo mundo sabe que é melhor você investir ou que é melhor você comprar casa, todo mundo vai fazer isso. O que vai fazer um aumento da demanda, e aí como eu já até expliquei agora há pouco no gráfico,
aquela curvinha da demanda vai vir para a direita, né? O preço vai subir, basicamente, é isso que eu estou dizendo. E aí, quando o preço sobe, você deixa de valer a pena. E aí, é como se não existisse uma arbitragem aqui, não existisse uma oportunidade de ganho. Que vai sair praticamente a mesma coisa, você morar de aluguel, você comprar um imóvel. Então, em geral, se todo mundo começa a fazer a mesma coisa, existe uma rotação aqui dentro dos ativos, onde todo mundo vai comprar aquilo ali, e aí você, então, não consegue ter uma oportunidade. E é por isso que não existe uma resposta única, mesmo no âmbito financeiro. Por isso que eu digo, em geral, é mais vantajoso comprar para quem mora no exterior. Em geral, é mais vantajoso ficar de aluguel para quem mora no Brasil. Porque tudo isso tem que ser feito com calma, tem que ser analisado, tem que ver se vai ter valorização do imóvel, se não vai ter valorização do imóvel, tem que ver a parte de imposto, tem que ver a parte dos rendimentos. Enfim, tem um monte de coisa que tem que ser analisada e não existe uma resposta única. Não existe, é mais vantajoso isso ou é mais vantajoso aquilo. Tem que ver muita coisa, muitos cálculos tem que ser analisado com calma para poder ver se faz sentido ou não. Beleza? E por hoje é isso, gente. Gostaria de pedir para você deixar o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma. E aproveitar para também se inscrever aqui no canal se você quiser acompanhar mais conteúdos tipo esse, fazendo as nossas análises que a gente sempre está trazendo por aqui. Você tem algum conteúdo que precisa de verificação? Manda lá no meu Instagram, @InvestSpace, que a gente vai estar trazendo a verificação aqui para você. Lembra a todos que deixei link para diversos vídeos que possam te interessar aqui abaixo na descrição, ou você pode estar assistindo esse que estará aí na tela, que foi especialmente selecionado para você. Eu vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo.